Escandinávia. Aqui está um roteiro que pouca gente conhece. Normalmente é um roteiro extraordinário para quem já está acostumado às viagens internacionais. É um destino que quem já viajou bastante costuma buscar. Os países que nós visitamos quando fazemos a Escandinávia na época do verão são a Dinamarca, e mais precisamente a sua capital, Copenhague, a Noruega, de uma forma mais completa, porque reserva os fiordes e as vistas e paisagens mais lindas dessa região. A Suécia, porque é o país mais desenvolvido dessa região, historicamente falando, e a Finlândia, porque é um vizinho por afinidade. Para quem está fazendo essa visita, é um país que convém visitar também. Por sua beleza, singeleza, um país pequeno, simples, mas super bacana, super charmoso, super gostoso para uma visita curta, como nós fazemos em nosso passeio à Escandinávia. Estou me referindo ao passeio que fazemos à Escandinávia na época do verão. Há outros, mas aqui eu falarei especificamente sobre o nosso passeio de verão. Portanto, é um passeio que nós costumamos disponibilizar para as pessoas que viajam conosco a partir de maio e vamos tê-lo aqui em nosso programa de viagens até aproximadamente outubro. Mas em novembro aparece uma saída para esse destino também. E é verdade, mas já se trata de uma saída no frio e que, portanto, não podemos mais chamar de uma saída na época quente, no verão da Escandinávia. Tem características próprias para quem gosta de frio, mas tem algum prejuízo para quem busca o calor. Até outubro fazemos viagens com muito proveito no calor. Agora, antes de entrar no mérito deste roteiro em particular, vamos fixar alguns conceitos para entendermos aqui o que visitaremos. Há um escritor brasileiro, diplomata, foi diplomata na Escandinávia e ele costuma fazer a seguinte comparação. Se eu tivesse que entender esses povos para compreender sua cultura, eu compararia os dinamarqueses ao nosso cidadão do Rio de Janeiro. Os noruegueses estariam comparados aos mineiros e os suecos seriam os paulistas. Por que essa comparação? Bem, não é difícil de entender. A Dinamarca, historicamente, tem uma localização de latitude mais baixa e, portanto, de temperatura mais alta. Claro que isso em relação aos outros, não é? E, portanto, um lugar em que as pessoas, pelo clima, acabavam vivendo com mais tranquilidade, como mais ou menos temos no Rio de Janeiro pelas praias. Do outro lado, os paulistas, trabalhadores incansáveis, que nós encontraríamos na Suécia, que é o país da região que mais se desenvolveu por seu mérito. Entre os dois, o país que sempre levava a pior. Até pouco tempo atrás, quando descobriu o petróleo, a Noruega. A Noruega era comparada por esse escritor aos mineiros porque vivia desconfiada. Desconfiada do vizinho Dinamarca, desconfiada do vizinho da Suécia, porque esses dois costumavam levar a melhor cada vez que havia algum entrevero por ali. Hoje, isto não é mais verdade, porque a Noruega descobriu petróleo no Mar do Norte, explora esse petróleo de uma forma muito inteligente e, sendo um país pequeno petroleiro, se transformou num país muito rico. Um dos maiores fundos soberanos do mundo está hoje na Noruega. É o fundo norueguês. Pois bem, um povo rico hoje, super desenvolvido. E aí, para nós, na montagem do nosso roteiro, a Dinamarca vai acrescentar um pouco desse descolamento do povo. A Noruega entrará com a beleza, a maior parte da beleza cenográfica dos fiordes famosos dessa região, uma das razões pelas quais visitamos a Escandinávia. Os fiordes, esses braços de mar, sulcos de mar profundos que penetram o território, o continente e chegam até pequenas baías. Baías onde nós encontramos em algumas delas algumas das cidades mais charmosas que já vimos em nossas visitas ou que já teremos visto depois de fazer essa visita, certamente. E esta viagem pela Noruega é principalmente durante o verão, em que os lagos estão na sua beleza mais atraente pela cor, pelo contraste do céu
e pelo calor e pelas cores desses países que, por serem naturalmente muito frios e terem um inverno de mais de meio ano, terem decidido que pintar as suas casas de cores variadas e chamativas acaba fazendo com que nós tenhamos uma visão colorida e não cinza do mundo. Portanto, as cores humanas somadas ao céu azul, somadas aos lagos em sua beleza mais exuberante, fazem com que esses passeios, que são principalmente cênicos na Noruega, sejam espetaculares. E depois, entrando na Suécia pelo interior, que é o que fazemos, nós visitamos a Suécia, um país super desenvolvido, bastante rico por muito tempo, não pela riqueza do petróleo, mas porque se desenvolveu tecnologicamente, é um país bem desenvolvido. Por fim, nós vamos terminar nosso passeio na Finlândia, porque a Finlândia é um lugar charmoso, como eu mencionei. Agora, voltando um pouquinho, como é que se desenrola esse passeio, já que este vídeo se volta a lhe explicar o que é o nosso passeio como um todo. Vamos tratar das questões gerais e depois nos aprofundamos no dia a dia. Em primeiro lugar, a pergunta que não quer calar, porque recebemos de todos que, vendo o nosso itinerário, a apresentam. Mas por que mudamos tanto de hotel nesta viagem? Sim, visitamos diversas cidades. E a resposta está na natureza da visita. Esses lugares que nós visitamos, excetuadas as capitais em que nós costumamos ficar um pouquinho mais de tempo, Copenhague, Oslo, Estocolmo e Helsinki, e ainda assim não é muito mais tempo, excetuadas as capitais, são cidades pequenas de interior que o que tem a nos apresentar são as suas características pitorescas de ficarem em região nórdica, fria e às margens de águas lindas, mas, sobretudo, lugares de cenografia extraordinária. Quando perguntam, nós respondemos: para quem este roteiro é especial? E a resposta é sempre a mesma: você gosta da natureza? A natureza, na sua exuberância, na sua parte mais linda, encanta você nas suas viagens? Esta é uma viagem para você, então. Mas só tem natureza lá? Claro que não. Nós temos cidades desenvolvidas. Copenhague é uma cidade desenvolvida. Oslo é outra cidade desenvolvida. Estocolmo mais desenvolvida ainda. E Helsinki também é uma cidade desenvolvida. Eu estou me referindo às 4 capitais que nós visitamos nesta viagem. Mas são desenvolvidas com alguma perspectiva. Lembremos-nos, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Desses 4 países, 3 deles têm normalmente apenas 5 milhões de habitantes, mais ou menos. Assim funciona a Dinamarca, assim funciona a Noruega, assim funciona a Finlândia. E a Suécia, que é um pouco maior, terá mais ou menos o dobro disso. Portanto, os 4 países unidos, nem 1/8 da população brasileira. Os 4 países juntos. É muito pouca gente. Então, capitais bem desenvolvidas, interior que nos apresenta a beleza do dedo de Deus. Sobretudo. Bom, aqui uma resposta a essa pergunta. Então, por que passamos e não paramos por muito tempo? Porque a beleza desta viagem está, via de regra, em passar. É claro que existem alguns lugares especiais em que nós vamos querer pernoitar. Por exemplo, às margens de um fiorde. Porque estaremos, sim, literalmente mergulhando em um romance, em um livro de Agatha Christie ou assemelhado, em que nós vamos enxergar ali um espaço idílico, ideal, pensado, que nós não imaginávamos existir. Porque literalmente no meio do nada nos encontramos nós às margens de um fiorde. Portanto, vamos sim dormir em alguns lugares especiais, visitaremos alguns dos lugares mais bonitos, dentre eles os fiordes, mas não só. Por quê? Porque quando visitarmos a Noruega, local em que passamos a maior parte do tempo desta viagem, nós vamos também visitar as planícies do alto da Noruega, na parte centro-sul, que é onde esta viagem de verão encontra a sua ocasião, é onde ela acontece, é onde ela se desenrola. Nós não vamos ao norte, nós ficamos ao centro-sul. Ali naquela região, as planícies altas de cima das montanhas que nós vemos ao visitar os fiordes são uma outra beleza natural extraordinária. A parede dos Trolls,
Muita gente ouve falar deste destino e pensa naquela estrada que vai zigue-zagueando e subindo por uma montanha e pensando, nossa, como é possível fazer isto de ônibus? E de fato é uma pergunta legítima. Por quê? Porque ali na Noruega, apenas ônibus limitados a 12,5 metros de comprimento podem percorrer essa estrada. Se eles tiverem meio metro a mais, não conseguirão fazer as curvas. É um país extraordinariamente belo. Aliás, os 4 são. Mas nos limitamos a conhecer o interior da Noruega e da Suécia em uma parte, e com isso aproveitamos um pouco do que o interior nos apresenta, da alma desses povos, para perceber por nossa conta o que eu dizia, que um diplomata brasileiro apresentou como sendo o espírito de cada um dos povos desses 4 países. E eu me referi apenas às 3, porque a natureza do povo finlandês é diferente. Já não está entre os países nórdicos, entretanto visitamos porque é conveniente a localização e a visita. Mas eu vou atacar uma outra questão antes de entrar no detalhamento do dia a dia, que também é apresentada por vocês quanto a este roteiro. E a pergunta é, olha, quando eu procuro viagens pela Escandinávia, eu encontro 2 opções. Uma opção que eu encontro, a que vocês oferecem aí na Lilu, é uma opção que é feita principalmente de ônibus. Mas muita gente oferece esse roteiro de navio, através de um cruzeiro. E qual é a diferença? Bem, aqui para nós a diferença é clara e fundamental. Quando visitamos qualquer destino através de um cruzeiro, temos algumas limitações de tempo. Quando muito, um cruzeiro costuma ficar atracado por um dia ou meio dia, às vezes apenas um par de horas. Depende do lugar, depende do custo da atracação, depende da complexidade de se descer do barco e subir ao barco. Quem já fez cruzeiro sabe do que eu estou falando. Quem não fez, há a questão a saber sobre o enjoo. Eu me dou bem com barco ou não? Mas se eu me der bem com barco, ainda assim há uma diferença fundamental entre visitar esses lugares que nós estamos apresentando de ônibus e de cruzeiro. Por quê? Como eu tenho tempo limitado quando eu faço essa visita através de um cruzeiro, há muitos lugares que não estão próximos do lugar onde o cruzeiro atraca que eu não posso visitar porque não há tempo suficiente para a ele chegar. Nós que optamos por fazer essa visita em ônibus, temos uma disponibilidade tanto de horários e tempo que nós controlamos e também temos controle sobre o lugar em que vamos dormir. E desta forma acabamos conseguindo desenhar esse roteiro pelo ideal daquilo que nós queremos ver em cada um desses países e não pela disponibilidade que temos dado o tempo que temos a cada parada de cruzeiro em cada um dos lugares em que o cruzeiro para. Mesmo porque não temos controle sobre isso. Há muitos cruzeiros que têm paradas em determinados lugares, ao longo do ano mudam essas paradas e quem vai visitar esses destinos com o cruzeiro deve se acomodar, porque não é possível escolher o lugar em que o cruzeiro parará, tampouco escolher quanto tempo ele destinará àquele lugar escolhido. Muito bem, então fazemos de ônibus por essa razão. Mas não andamos de barco, aqui mais uma observação, andamos sim. Nosso passeio vai começar pela cidade de Copenhagen, porque nós desceremos de avião ali. Sairemos de São Paulo com uma escala na Europa, desceremos em Copenhagen. E em Copenhagen nós vamos fazer a nossa visita. Copenhagen, a capital da Dinamarca, nos apresenta uma cidade charmosa, uma cidade de canais, nos apresenta uma cidade colorida, nos apresenta uma cidade alegre, nos apresenta uma cidade charmosa, uma rua principal charmosíssima, um prédio da prefeitura belíssimo. Numa época de verão, um lugar gostoso mesmo, de passear, de fazer compras, um lugar gostoso para conhecer a partir da água. O passeio de barco que nós fazemos dentro do nosso pacote é uma delícia por ali, pelos canais de Copenhagen. Mas mais do que isso, Copenhagen guarda um parque de diversões famoso que foi desenvolvido e depois, mais tarde, inspirou Walt Disney às suas aventuras na construção da Walt Disney, do mundo do Mickey, nos Estados Unidos. Ali, o Parque Tivoli,
já era um parque de diversões bem anterior à Disney que conhecemos hoje. E hoje, além das diversões variadas que esse parque guarda no coração da cidade de Copenhague, este parque também guarda uma série de restaurantes. Mas diferente da Disney, são restaurantes de alto nível. Ali, não só visitamos este parque, porque é parte da parte mais bela que a cidade de Copenhague tem a nos oferecer, mas também porque ali há alguns dos bons restaurantes da cidade e nós escolhemos um para fazer o nosso jantar, para celebrar a visita deste destino para lá de encantador. Bem, mais uma observação, são todos países nórdicos, frios, mas eles têm uma característica em comum. São todos países protestantes. De há muito tempo, os governos dos diferentes países notaram que a implementação da religião permitia que houvesse um desenvolvimento maior das cidades. A organização que esta forma de pensar religiosa implantava ajudava muito no desenvolvimento, na organização. E os países nórdicos, com a quebra protestante, seguiram para o protestantismo porque perceberam que naquele modelo de cristianismo não havia influência de países externos. Nós sabemos, por muito tempo, o Vaticano e o Papa em si teve muita influência na política de toda a Europa. E esses países nórdicos, percebendo que essa influência não era desejada por eles, todos se transformaram em países protestantes. Hoje são países protestantes, como regra cristãos, mas protestantes. E por que eu digo isto? Porque nós visitaremos alguns dos castelos que têm os traços desses governos mais sóbrios, que foram criados com foco na eficiência do gasto do dinheiro público. Um dos castelos que nós visitamos, e o faremos em Copenhague, ou melhor, a partir de Copenhague, é o Frederiksborg. Espetacular, belíssima visita. Fazemos uma visita com entrada para podermos experimentar o que é essa parte da história deles. Seguindo um pouco em fast forward, no dia seguinte nós estaremos tomando um barco, mas é um barco de porte, é um cruzeiro como regra, que oferece um salão com cassino, uma avenida de lojas e restaurantes. E é um barco portentoso, com muita gente nele. Este barco nos receberá no final da tarde de um dia em Copenhague e nos levará pela noite adentro até a cidade de Oslo, capital da Noruega, onde nós começaremos a nossa visita da Noruega, conhecendo, antes de atracar, o estreito por onde este barco passa para chegar à capital Oslo. E este estreito nos permite ver o que são esses fiordes e, ao final, o grande e belo fiorde da cidade de Oslo, que carrega seu próprio nome. Ali descemos de nosso barco e faremos uma visita a esta segunda capital que será visitada por nós, a capital Oslo. Uma cidade super desenvolvida, pouca gente, como eu disse, muito rica e fria. Imaginem só que em seu centro foi construída uma casa de ópera e no seu desenho incorporada uma pista de esqui. Porque é disso que vivem por lá. Eles têm neve, mais tempo do que sol. Não é o que acontece nesta época do ano em que nós desenvolvemos este roteiro em particular que chamamos de a Escandinávia visitada no verão. Como regra, tomamos um pouquinho antes do verão, já na época do outono para eles, e tomamos também um pouquinho da primavera. Mas são épocas, via de regra, mais quentes em comparação com as temperaturas habituais dos destinos a que estou me referindo. Bem, Oslo, uma cidade pequena, charmosa, gostosa, passamos um dia ali para visitá-la e então iniciamos um percurso de ônibus a visitar o interior da Noruega. Aqui vamos descobrir uma peculiaridade da Noruega, que não é exclusivamente da Noruega, mas principalmente da Noruega. Suas estradas não estão compostas apenas de faixas de rodagem para ônibus. As suas estradas são complementadas por balsas, que fazem a junção de diversas estradas que cruzam o país para que não tenhamos pontes infindáveis. Mas isto por quê? Porque é um país de água. Água por todo lado. Imaginem então esta época de sol ou de tempo mais quente,
como fica lindo este país de lagos e braços de mar. Montanhas e escarpas altas e, nesta época, como regra, verdes. Ainda é possível ver neve em alguns lugares, sim, nessas épocas que visitamos. Inclusive, enquanto visitamos no verão ou próximo do verão, o meio da primavera em diante, até o meio da primavera, digo, ou do meio do outono em diante, é possível ver o glaciar de Briksdal, uma montanha que nós subimos enquanto estamos no interior da Noruega. Pegamos um carro 4x4 com tração nas rodas, subimos uma estrada de pedra e de barro e chegamos aos pés do que há 100 anos atrás foi o glaciar de Briksdal. O glaciar são aquelas represas de água que não estão na parte baixa, mas sim na parte alta, porque guardam a água em formato sólido, como neve ou como gelo. Ainda está esse glaciar lá e é possível visitá-lo até o meio ou para o final do outono. Já no inverno entrante, não se visita mais, no finalzinho do outono. Portanto, esse passeio de 4x4 normalmente não é feito na viagem de novembro. Nas demais, ele costuma estar incluído. E, portanto, veremos neve e veremos aquela água de degelo que vem dessas represas de água que ficam no alto, porque nós aqui no Brasil não estamos acostumados a ver essas represas. As nossas represas estão na parte baixa. Não temos neve aqui para reservar água. Mas na Europa, a água se reserva no alto, porque não se reserva em forma líquida. E dali ela degela e forma essa água mineral belíssima e colorida, que vai iniciar o seu percurso montanha abaixo, formando cachoeiras e riachos que vão tornar este país mais encantador ainda através das cachoeiras que veremos por lá ou das quedas de água que vemos pelo caminho. A Noruega, além de nos apresentar os lugares idílicos onde nós passaremos algumas noites, como por exemplo o fiord famoso de Geiranger, um dos mais bonitos de todos, que reservam pequenas vilas, quase insignificantes. Imaginem se as capitais têm pouca gente nos nossos conceitos, então imaginem as vilas. Aqui, a este propósito, vale uma observação. Você já ouviu falar na palavra viking? Pois bem, o viking, nesta região, era o habitante dos vikings. E o que era um vik nesta região? O que significa a palavra V-I-K? Uma pequena baía. Trata-se dos moradores das pequenas baías que eram formadas e que hoje nós vemos nesses lugares extraordinários, mas que não tem nada da história dos vikings, senão os museus que ao longo do tempo foram formados e são preservados no país. A este propósito, um parque a céu aberto que nós visitamos, que conta a história do que pensa o povo norueguês, será visitado ainda em Oslo, o Parque das Esculturas de Vigeland, uma obra-prima, especialmente em um dia bonito. E, percorrendo o interior da Noruega, nós vamos chegar ao interior da Suécia. Não chegaremos direto à sua capital, Estocolmo. Chegaremos a seu interior e logo perceberemos a diferença do desenvolvimento, porque hoje a Noruega é mais rica do que a Suécia, em que pese que historicamente Dinamarca e Suécia tivessem sido muito mais ricas que a Noruega. E assim percorreremos um pouco do interior da Suécia, a conhecer um pouco da diferença cultural entre esses povos, até chegarmos à sua capital, Estocolmo. E conheceremos um pouco da história desses povos através dos lugares que visitaremos até chegar a Estocolmo. E chegando a Estocolmo, veremos uma cidade aristocrática, uma cidade super desenvolvida, super bonita, com bairros bem definidos e com um ar extremamente europeu. Estocolmo, uma cidade portuária também, que abrigará o final do nosso percurso de ônibus, a partir da qual, após realizar o nosso passeio, dentre outras coisas, visitamos a prefeitura de Estocolmo, onde costuma ser feito o jantar do Prêmio Nobel, a comemoração desse prêmio que é o ápice do desenvolvimento humano em determinadas áreas. Bem, nós exploramos Estocolmo para, ao final do nosso segundo dia ali,
tomar novamente um barco, desta vez ainda maior, para cruzar ali o Mar do Norte e chegarmos à cidade de Helsinki, a capital da Finlândia, onde novamente teremos a oportunidade de conhecer esta região de mar belíssima e fria, mesmo nas épocas quentes. Helsinki conheceremos como uma pequena cidade já com traços de cultura diferentes, porque não tem a mesma estratificação étnica que tem os outros 3 países que teremos visitado. E ali, em Helsinki, conheceremos uma capital mais próxima do modelo russo. E por que não unir a Rússia aqui? Bem, aqui estamos falando de uma viagem que já durou quase 20 dias. Se fôssemos unir a Rússia com proveito, claro que precisaríamos esperar que a Rússia estivesse em paz, sem brigas com seus vizinhos, mas se fôssemos incluir, para quantos dias iria esta viagem? Claro, é possível. A gente que quando visita a Finlândia depois segue para a cidade de São Petersburgo, na Rússia, e desce até Moscou. Mas não é o espectro desta nossa viagem. Aqui nesta viagem de Helsinki, capital da Finlândia, nós voltaremos ao Brasil. E ao longo desse percurso, teremos feito algumas das visitas de natureza mais lindas de todas as viagens que teremos empreendido ao longo da nossa carreira de viajantes internacionais. É um destino que encanta. É um destino difícil de operar. Se eu quiser fazer sozinho, é muito difícil. As estradas não são de fácil acesso. Eu preciso fazer muitas reservas. Imagine que você faz uma reserva aqui, outra ali, em cada dia você está ficando em outro lugar. É muito mais fácil entregar essa logística na mão de uma empresa que organiza isso para um grupo do que fazer isso por sua conta. Claro que é possível fazê-lo, mas não é conveniente. Esta é uma típica viagem que em grupo se desenrola de uma forma muito bonita. E quem viaja em grupo com ela não se arrepende não de ter feito essa viagem em grupo, mesmo que não tenha a idade mais avançada das pessoas que gostam de viajar em grupo, por ter companhia, por ter a alegria do próximo mais próxima e por isso, por ter um pouco de diversão além do próprio passeio, com as companhias que nós aproveitamos ao longo de um passeio em grupo. É de se notar que esta viagem aqui nós realizamos de uma forma completa para ter uma boa noção do que é esta região do mundo. Por isso, acaba sendo uma viagem que leva bastante tempo. E ainda assim, leva bastante tempo porque não ficamos muito tempo em vários lugares. Claro que uma cidade especial, como a cidade de Bergen, chamada de o Portão dos Fiordes da Noruega, merecerá um pouco mais de tempo. E nós dedicaremos a ela um pouco mais de tempo. Não falamos aqui sobre Bergen, esta cidade do funicular que nos permite enxergar do alto não só fiordes, mas a cidade construída às margens do fiord. E uma belíssima cidade, diga-se de passagem, desenvolvida, grande. Olhe, para os padrões de lá, mas nós visitamos também. Então fizemos uma viagem completa para quem quer conhecer essa região e para que ela não se estenda demais e não fique cara demais, porque se trata de uma região caríssima. Não só cara, porque tem pouca gente e, portanto, pouco serviço, e nós disputamos esse serviço com americanos, com suíços, com europeus ricos, com japoneses, com chineses. E, infelizmente, nós brasileiros não temos o melhor poder aquisitivo. O nosso dinheiro não é o mais valorizado. Haja vista o que vale ele diante do dólar, o que vale ele diante do euro. A moeda desses países, um pouquinho menos valorizada. Entretanto, os valores altíssimos, os custos dessas viagens são altos. Nós costumamos incluir boa parte das refeições nesta viagem de Escandinávia por isso, para que nós tenhamos refeições dignas e, ao mesmo tempo, para que as pessoas não assustem tanto com o preço das coisas por lá. Porque em que pese que o preço de compras não é muito diferente, porque não há serviço envolvido, o preço dos serviços é altíssimo. Os hotéis, em que pese que não sejam hotéis fabulosos, hotéis de 5 estrelas de luxo, são hotéis caros. As refeições são caras e não é fácil organizá-las. De vez em quando é difícil encontrar em um restaurante quem sirva bebidas. E nós aqui pensamos que isso é um absurdo, mas lá é parte da vida diuturna. O dia a dia é assim, não é uma surpresa que seja assim. Organizamos, portanto, a nossa viagem com esses cuidados especiais que levam em conta que nós precisamos entender
que esse destino funciona de uma forma diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Mas tanto mais diferente quanto mais nos encanta. Por quê? Porque realmente vemos alguma coisa que não vemos a todo dia. Então, este aqui é o convite que nós fazemos. A Escandinávia é um destino belíssimo, é um destino de história, é um destino avançado, é um destino em que o desenvolvimento humano é tal que se permite vislumbrar países que não têm diferença no tratamento dos gêneros. Homem, mulher, não tem diferença. Conseguiram desenvolver modelos de desenvolvimento humano tal que levam em conta essas diferenças e as compensam para que todos sejam iguais no Estado. E isto aqui funciona na educação da Finlândia, que é exemplo para o mundo inteiro, inclusive ao Brasil. Quanta gente que conhecemos de escolas de educação, do ramo da educação, não vai buscar informações e metodologias que são apresentadas pela Finlândia. Bem, de novo, este vídeo se presta a esclarecer como transcorre esta viagem para ajudá-lo a perceber se este é um destino que lhe encantará. E se for, faça, você vai adorar. Não me lembro de ter viajado com uma pessoa sequer que tenha ido para a Escandinávia e voltado, nossa, não me impressionei. Pelo contrário, é muito comum ao final dessa viagem ouvir das pessoas que talvez tenha sido o lugar mais lindo do mundo que visitaram. Nosso roteiro está detalhado no nosso site e apresenta o dia a dia e a forma de como o montamos para que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Como eu disse, são destinos que têm dificuldade no oferecimento de serviços, portanto, precisamos organizar tudo com antecedência para que eles funcionem da forma como gostaríamos e assim nos permitam tirar deste destino o que ele tem de melhor a oferecer a seus turistas. Entre em contato conosco se gostou. Como esta descrição de roteiro que nós fizemos aqui, existem tantas outras de tantos outros roteiros que nós apresentamos e que são opções que você pode considerar.